A paz do Senhor. Hoje vamos para mais um devocional que tem como título O Evangelho é Poder de Deus para todo ser humano. Então, o Evangelho, ele é as bênçãos de Deus para cada pessoa que crê em Cristo Jesus, para que nós venhamos fazer a sua vontade. Então, o texto que nós vamos tomar por base hoje é Romanos, capítulo 1 e o versículo 16, que diz assim: Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro do judeu e também do grego, do gentio. Então, vamos meditar um pouco nessa questão do poder do evangelho, do poder da palavra de Deus, do poder que Cristo nos deixou através de sua vida. E hoje nós temos que pensar, aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador, pensar em como estava a nossa vida se nós não tivéssemos dado ouvido ao Evangelho, se nós não tivéssemos dado ouvido à palavra de Deus. Então, essas boas novas de Cristo. Então, você imagine, e aqueles que ainda não conhecem, precisam entender o poder que o Evangelho tem na vida do cristão. Então, nós temos que refletir onde nós poderíamos estar. Em Efésios capítulo 2, e o versículo 1 diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e pecado. Então, Cristo Jesus, ele nos vivificou, mesmo nós estando em ofensa e em pecado, mas ele nos deu a vida, nos deu a sua graça e a sua misericórdia, para nós estarmos na sua presença, para nós pertencermos a ele. Então, consegue imaginar onde estaria hoje sem a mensagem de Cristo, essa gloriosa mensagem? Se nós não tivéssemos sido alcançados, o que era que estava acontecendo com nós hoje? Então, Paulo lhe diz, né? Não me envergonho do Evangelho. Então, ele não tinha vergonha do Evangelho de Cristo, mas levava o Evangelho para toda criatura. O quanto ele pudesse, ele estava fazendo. E por que ele não se envergonhava desse Evangelho? Era porque ele tinha visto o poder de Deus, que transformava vidas. E hoje nós vamos ver duas verdades sobre esse poder. Então, o poder do Evangelho e a onipotência de Deus em ação. 1 Coríntios 1,18 diz: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então, a palavra de Deus para muitos que não conhecem a Deus é loucura, mas para nós a gente vê Deus claramente falando conosco. Então, a palavra de Deus ela é poderosa para transformar a vida. Então, o poder de Deus no Evangelho, ele é a própria onipotência de Deus, a própria divindade de Deus em ação. E dentro desse ponto, vamos ver aqui três evidências do poder de Deus. Então, a primeira delas é salvo da condição caída. O homem, quando Adão pecou, ele caiu, ele passou a morrer, a ter o pecado em si. Mas, depois de Cristo, nós fomos restaurados a ter novamente acesso direto a Deus. Então, foi nesse cenário improvável e infinito do poder de Deus para o resgate do ser humano. Então, nesse cenário caído, Deus mandou seu Filho para resgatar o ser humano. A gente vê em Romanos 3, 23 e 24, que diz: Se todos pecaram, todos fracassaram e não puderam alcançar o glorioso ideal de Deus. Então, se todos pecaram, todos fracassaram, estão longe de Deus. Mas em Cristo, nós voltamos à glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora, sem culpa, das ofensas que lhe fizemos, se confiarmos em Jesus Cristo, aquele que em sua bondade tira os nossos pecados gratuitamente. Então, Cristo Jesus, quando nós
passamos a colocar o nosso alvo, a nossa fé, e compreender que Ele perdoa os nossos pecados, Ele nos livra, Ele nos dá a garantia de nós estarmos na presença de Deus. Então, quem confia em Cristo, ele tem a certeza de salvação, que o Senhor já escreveu o nome dele no livro da lei. Então, Cristo, ele nos livra do pecado e da morte. Por quê? Porque através do Evangelho é que nós somos libertos do pecado e da morte. Porque o pecado ele leva à morte. Em Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna. E é por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o pecado ele gera a morte, traz a desgraça, mas Cristo Jesus é a dádiva gratuita de Deus para nós. E ele gera o que? Vida. E vida eterna. Por mais que a gente valorize a nossa vida aqui, nós temos que valorizar muito mais a nossa vida eterna. Porque a vida aqui é só uma passagem, tudo isso logo vai passar, mas a vida eterna é para sempre. Segundo ponto aqui é introduz da justiça e vida eterna. O evangelho só, ele não consegue perdoar, ele regenera. Porque quem perdoa é Cristo Jesus. Mas o evangelho regenera a pessoa, faz com que você e eu viesse nascer novamente, ter uma nova vida em Cristo Jesus. Tito 3:5 diz: então, ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos. Então, não é por a nossa bondade, mas por causa da sua bondade e compaixão, quando levou os nossos pecados e nos deu uma nova alegria de sermos a morada do Espírito Santo. Em Efésios 2:8 diz: porque sois salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós não somos salvos por sermos bonzinhos, não. Por sermos melhor, não. Nós somos salvos por conta de Cristo, que morreu na cruz, por mim e por você, para nos dar o perdão dos nossos pecados, para transformar nossas vidas, para nós sermos novas criaturas em Cristo Jesus. Sem Cristo, você não tem essa nova criatura, você não é a nova criatura. Só em Cristo Jesus é que nós somos nova criatura. O terceiro aqui é para todo o ser humano. Então, o Evangelho, o poder de Deus é para todo o ser humano. A gente vê em Romanos 1:16 que diz: para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, é para todos o que crê. Então não tem seletividade. Deus não escolhe fulano e deixa cicrano. Não. Ele escolheu a todos. Agora, aqueles que resistem é porque não quiseram a Cristo Jesus. Mas aqueles que abrem o seu coração para o Evangelho entrar, a sua vida é transformada e ele tem uma nova vida em Cristo. Lá em Apocalipse 5:9, a palavra de Deus diz: digno é de receber o rolo de pergaminho, e quebrar o seu selo, e abrir, porque foi morto, e o seu sangue comprou gente de todas as nações como dádiva de Deus. Então, quem é esse? Cristo Jesus. Ele foi morto, mas ele ressuscitou. E com o poder do seu sangue, ele resgatou todas as nações, de todos os povos, passou a ter pessoas transformadas, a ter uma nova vida em Cristo Jesus. Então, por isso, era que Paulo ele pregava a palavra de Deus com ousadia, onde ele chegava, porque ele cria nesse poder de Deus. Então, sua confiança no poder do Evangelho estimulava ele a ele permanecer firme e falando do amor de Deus. Vamos para o segundo ponto aqui, que é o conteúdo do Evangelho. Todo o Evangelho ele é de Deus, mas vamos ver o conteúdo aqui. Atos 20:27 diz: porque não me esqueci de vos anunciar todo o conselho de Deus. Paulo diz: olha, eu não esqueço de proclamar todos os conselhos de Deus para cada um de vocês. Então aqui Paulo em Efésios ele declarou
que anunciou todo o conselho de Deus, ou também quer dizer a mensagem de Deus. O que é? E eu faço uma pergunta aqui: o que é esse Evangelho de Deus? Vamos ver aqui em 3 pontos. Então, esse Evangelho de Deus, ele revela a relação de Deus com a humanidade. Desde a criação a gente já vê isso. Gênesis 1 e 1 diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, até a queda, da mesma forma, a gente vê também em Romanos 23 e 23 que diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todo o ser humano ele pecou através de quê? De Adão. Porque o pecado natural já nasce no homem, por conta de Adão. E o homem, por mais que você crie uma criança, ela isolada, ela vai chegar um momento que ela vai pecar. Ah, mas ela não conheceu, mas vai pecar, porque a natureza pecaminosa está dentro de cada pessoa. Mas em Cristo Jesus, nós podemos mortificar essa natureza pecaminosa e viver na presença do Senhor, uma nova vida transformada pelo poder do Evangelho. O segundo ponto aqui nos aponta o único meio de salvação. Quem é este único meio de salvação? Cristo Jesus. Não tem outro meio de salvação, somente Ele. Onde a gente vê isso? João 14,6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, aqui já são aniquilados todos os outros caminhos que alguém queira chegar a Deus. Não tem outro caminho a não ser Cristo Jesus. Somente sobre Cristo é que nós podemos chegar ao céu, porque Ele é essa ponte. E sem essa ponte, ninguém chega ao céu. Então, nós temos que crer neste Cristo, no poder do Evangelho, em Cristo Jesus, para nós termos a salvação. Quando nós dobramos o nosso joelho, que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, ali nós já passamos a ter o nosso nome escrito no livro da vida. E ali nós já passamos a ser salvos. Aí você diz, mas eu continuo a errar, sou um pecador. Sim, pecado, ele ainda permanece, porque nós estamos no corpo natural. Mas quando você peca pelo acidente. Você não se agrada mais do pecado, você se entristece. Por quê? Porque o Espírito de Deus, que habita dentro de nós, ele faz com que nós venhamos se entristecer das coisas que nós fazemos errado. E aí a gente vamos a Cristo e pedimos perdão, e Ele nos perdoa, e nós continuamos em paz, porque o próprio Cristo disse: olha, a paz que eu dou, o mundo não dá. A paz do mundo é passageira, mas a minha paz, ela é eterna. Terceiro, aqui que nós vamos falar é renova a esperança da vida eterna. É no Evangelho que a justiça de Deus é revelada e cumprida. É no Evangelho que o poder de Deus ele é cumprido. É no Evangelho que nós enxergamos a Cristo, enxergamos a Deus Todo-Poderoso. Em Romanos 1,17 diz: essas boas novas nos diz que Deus nos preparou para o céu e nos faz justos aos olhos de Deus, quando colocamos nossa fé e nossa confiança em Cristo como Salvador, isto é, realizado pela fé, do princípio ao fim, tal como as Escrituras afirma: o homem que encontra a vida vai encontrá-la confiando em Deus. Então é através de Cristo que nós encontramos esta confiança, este Salvador, este princípio da fé, que transforma, que regenera uma pessoa que era totalmente hoje, se for olhar, irreconhecível para o que era, e quem faz isso é o poder do Evangelho, o poder de Cristo Jesus na vida de cada um de nós. Então, é isso que torna o poder para salvar. É isso que é o poder para salvar, é o Evangelho de Cristo, é o poder de Deus. Então, o Evangelho ele não é apenas uma mensagem, mas o Evangelho ele é a mensagem que transforma. É a mensagem que nos carrega ao próprio Deus. É a mensagem que nos leva direto a Cristo, que é o alvo. Lá em Hebreus capítulo 4 e o versículo 12, a palavra de Deus aqui nos diz:
porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que a espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito. Então aqui nós não vemos outra coisa que pode separar a alma do espírito. Só a palavra de Deus, que ela penetra, ela é como uma espada, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela vai nos instruindo, nos ensinando para nós chegarmos a Deus, para nós vivermos uma vida santa na presença do Senhor. Vamos para a conclusão. A gente vê lá em Marcos 16 e 15 que aqui a gente vê o ide, né? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, o evangelho, ele é algo que transforma as vidas. E a gente vê isso desde quando Cristo ele veio estar aqui nessa terra. Já começou o evangelho a ser propagado. Mas ainda antes a gente já vê a promessa, como lá em Gênesis 3 e 15, que Deus deu a promessa que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Cristo Jesus viria para resgatar o homem do pecado e transformar as nossas vidas. Gálatas 2 e 20 diz: Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vida, que agora vivo na carne, vivo na fé pelo Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, é por isso que somente Ele salva, porque não teve nenhum outro que deu a sua vida por mim e por você. Somente Cristo Jesus morreu na cruz. E somente Ele pode dar a salvação. Somente Ele pode nos purificar com o seu sangue que foi derramado naquela cruz. Então a pergunta hoje para nós é: estou vivendo com vergonha ou com ousadia do Evangelho? Estou me escondendo do Evangelho? Estou me abstendo de pregar ou estou falando com ousadia? Então, Paulo, ele não se envergonhava. Ele não se envergonhava do Evangelho, mas ele cria e sabia que o Evangelho era a salvação. Então, se você quer ser renovado, quer ser cheio do poder do Evangelho para pregar sem vergonha, sem ter receio, mas cheio do poder de Deus, que quem capacita é o Espírito Santo, é que o Senhor, ele dê a convicção do seu poder a cada um de nós, para que cada dia nós estejamos convictos para anunciar a vinda de Cristo, para anunciar o poder de Cristo, para anunciar que um dia ele vai raiar nas nuvens e buscar a sua igreja que tanto aguarda pela vinda de Jesus. E a gente vê que cada dia isso está mais próximo. Cada dia a gente vê se cumprindo as Escrituras. Então, que o Senhor ele nos dê sabedoria para nós permanecermos fiel a Ele e que a sua graça, a sua misericórdia venha nos capacitar através do poder da sua palavra, para que cada dia nós venhamos estar na sua presença. E que o Senhor ele nos abençoe. Amém.